Em setembro de 1989, um avião pousou no aeroporto de Porto Alegre sem entrar em contato com a torre de controle. Quando os controladores conseguiram abrir a porta da aeronave, encontraram 92 passageiros e tripulantes, todos mortos, todos mumificados, todos usando roupas de 1954. O avião tinha decolado 35 anos antes. E segundo os registros oficiais, ele nunca tinha chegado ao destino. Isso não é ficção científica. Isso é o que os arquivos dizem que aconteceu com o voo 513 da Santiago Airlines. Agora presta atenção, porque o que vem a seguir vai fazer você questionar coisas que você achava que eram impossíveis. A gente aprende desde criança que o tempo funciona de um jeito só. 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, e ninguém, absolutamente ninguém, pula décadas sem envelhecer. Mas o que acontece quando os próprios documentos de um aeroporto contradizem essa ideia? Quando pilotos identificados, com nomes reais, aparecem mortos numa aeronave que teoricamente deveria ter desaparecido no fundo de algum oceano. Isso não é uma história que você vai ver no Jornal Nacional. E existe um motivo muito claro para isso. Vamos do começo. Em agosto de 1954, o voo 513 da Santiago Airlines decolou de Aachen, na Alemanha, com destino a Santiago, no Chile. A bordo estavam 88 passageiros e 4 tripulantes. O capitão era Miguel Victor Cury. O avião era um Lockheed Constellation, um modelo robusto, muito usado na época. Algumas horas depois da decolagem, o avião sumiu dos radares. Nenhum sinal de socorro, nenhum destroço encontrado, nenhum corpo recuperado. A aeronave simplesmente desapareceu. Por décadas, o caso ficou arquivado como mais um desaparecimento inexplicável na aviação. Famílias choraram seus mortos sem ter um túmulo para visitar. Investigadores deram o caso como encerrado. O mundo seguiu em frente. Até setembro de 1989, um avião de modelo idêntico ao Lockheed Constellation foi detectado se aproximando do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Sem comunicação com a torre. Sem resposta nas frequências de rádio. Os controladores tentaram contato dezenas de vezes. Nada. O avião pousou sozinho, com precisão cirúrgica, como se o piloto fosse experiente e soubesse exatamente o que estava fazendo. Sem qualquer ajuda externa, sem nenhuma instrução da torre. Quando as equipes de segurança se aproximaram e abriram a porta, o cheiro era o primeiro sinal de que algo estava muito errado. Dentro da aeronave, 92 corpos estavam sentados em suas poltronas, na mesma posição de quem estava em voo. Mumificados, intactos, com roupas típicas dos anos 50. O capitão Miguel Victor Cury estava na cabine, com as mãos no manche. Os investigadores encontraram as mesmas identificações, os mesmos documentos, os mesmos nomes que constavam no manifesto de voo original de 1954. Tudo batia, mas os corpos não tinham envelhecido 35 anos. Eles pareciam ter morrido recentemente, ou talvez no exato momento em que o avião decolou, décadas atrás. Se isso te surpreendeu, se inscreve no canal. A gente cobre exatamente o tipo de história que a mídia mainstream prefere ignorar. Agora vem a parte que poucos discutem, e que muda completamente como você enxerga esse caso. As autoridades brasileiras e chilenas fecharam o caso em tempo recorde. Nenhuma investigação pública detalhada foi divulgada. Nenhuma perícia oficial foi tornada acessível à imprensa. O avião foi removido do aeroporto discretamente. E a história, que deveria ter sido a maior notícia do século, simplesmente sumiu dos jornais em questão de dias. Por quê? Pesquisadores independentes que tentaram acessar os arquivos do caso relataram encontrar documentos lacrados ou simplesmente inexistentes. Jornalistas que tentaram entrevistar controladores de voo que estavam de plantão naquela noite disseram que os funcionários se recusaram a falar, alguns alegando ter sido orientados a não comentar o assunto. Existe uma teoria que circula entre estudiosos de física quântica e anomalias temporais. Ela sugere que certas condições atmosféricas, combinadas com campos eletromagnéticos específicos, podem criar o que alguns chamam de bolsões de tempo,
zonas onde a passagem do tempo funciona de forma diferente do que a gente experimenta no dia a dia. Não é loucura, é física aplicada. Albert Einstein já propunha que o tempo não é uma constante absoluta. A teoria da relatividade diz exatamente isso. Dependendo da velocidade e das condições gravitacionais, o tempo pode se comportar de maneiras que a intuição humana simplesmente não consegue processar. Mas o que ninguém consegue explicar é como um avião teria atravessado esse tipo de anomalia e chegado ao destino, décadas depois, com os sistemas funcionais o suficiente para realizar um pouso perfeito. E é aqui que o caso fica realmente perturbador. Se o avião pousou, se o avião funcionava, se o avião teve capacidade de realizar uma manobra complexa de aterrissagem, quem ou o que estava controlando ele? Miguel Victor Cury estava morto. A tripulação estava morta. E ainda assim o avião pousou com a precisão de um piloto experiente. Existe algo que nenhuma investigação oficial ainda conseguiu responder. Nos minutos que antecederam o pouso, os radares registraram o avião surgindo literalmente do nada. Sem trajetória de aproximação convencional. Como se ele tivesse aparecido no espaço aéreo de Porto Alegre de repente, sem ter cruzado as rotas normais de voo. Isso, por si só, já devia ter gerado uma investigação pública de anos. Mas não gerou, e esse silêncio organizado é mais assustador do que qualquer teoria sobre viagem no tempo. Porque quando governos e instituições decidem coletivamente não falar sobre algo, geralmente é porque o que eles encontraram é grande demais para a explicação oficial dar conta. O voo 513 não é uma lenda urbana. Os registros existem, os nomes existem, e as perguntas que esse caso levanta sobre o que realmente sabemos sobre o tempo, o espaço e os limites da realidade ainda estão completamente sem resposta. A pergunta que você precisa carregar daqui: se isso aconteceu uma vez, o que nos garante que não aconteceu outras vezes? E o que mais está arquivado em alguma gaveta que ninguém teve permissão de abrir? Se você quer continuar destrinchando os casos que o mundo oficial prefere enterrar, se inscreve agora e ativa o sino. Porque o próximo episódio envolve um desaparecimento ainda mais recente, e muito mais perto de você do que você imagina.